Jesus, ele que faz presente no nosso meio. Amém? Crendo você, ou eu, ou não, Jesus se faz presente em nosso meio. Então, o melhor a nós fazer é crer no Senhor Jesus. É crer no Senhor Jesus. Porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. Vamos fazer uma leitura? Onde está a palavra do Senhor? Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 6, nós vamos estar lendo aqui. Agradecer mais uma vez, pastor Sebastião, o corpo de obreiros, as irmãs, toda a igreja por essa oportunidade concedida para que nós pudéssemos estar aqui trabalhando juntos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero justificar, a gente faz um trabalho aqui na cidade de Restinga, no ministério, e nós trabalhamos com os irmãos na segunda-feira, nós cultuamos do ponto de pregação lá no Jardim Aeroporto. Na terça-feira nós fazemos um trabalho de oração e visita na congregação. Na quarta-feira nós fazemos um trabalho de culto de ensino na congregação. E na sexta-feira trabalho de campanha. Sábado é alternado, irmãos ou jovens ou crianças. E no domingo culto. Então o que acontece? Só ficou a quinta-feira, pastor, para as irmãs, os irmãos poder fazer os seus afazeres. Por isso que eu não convoquei os irmãos. Terminando o trabalho de oração, quero convocar os irmãos para nós inverter, deixar eles descansar na terça e a gente vem aqui na quinta-feira. Então estou aqui justificando a ausência dos irmãos. Muito trabalho, louvado seja Deus. Agora a gente vem, porque nós estamos entregue à obra do Senhor pela bondade e misericórdia de Deus. Deus fez uma obra muito linda nas nossas vidas. Por muitos anos eu vivi preso no vício do álcool, das drogas, perambulando pelas ruas de Franca, e foram mais de 10 anos de sistema penitenciário. Eu não encontrava solução nem resposta, mas Jesus, Ele preparou uma porta para que eu pudesse entrar e se tornar uma pessoa liberta, a fim de poder também baixar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele mesmo é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem glorificar a Deus, falar com o Senhor, ouvir ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele lembrou a cada um de nós que esta noite haveria um culto aqui neste lugar. Talvez você pensou, quero estar lá, eu vou estar lá, e você está aqui. E se você está aqui, o Senhor Ele tem uma porção do céu reservada para a sua vida. E essa porção ela está sendo entregue desde quando você saiu do seu lar. Você ouviu hinos, louvores, palavras, você se formou como uma família aqui esta noite, participante do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, uma família que é regida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 10, 17, a palavra do Senhor nos diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós perguntamos, onde está a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela está aqui. Nós só encontramos a verdadeira palavra de Deus dentro dessa escritura, munida por 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento.
A Escritura de Deus, ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que você faz a leitura dessas palavras, crendo que essas palavras foram plenamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, você entra na história e você consegue ter dimensão do que o Senhor preparou para a sua criação. Agora vamos lá. E nós? Quem somos nós? Nós somos feituras do Senhor. Nós somos criação do Senhor. Então Deus, Ele pegou o homem e formou do pó, ou seja, do barro. E o que Deus faz? Ele sopra o fôlego de vida, o próprio Deus, com o seu fôlego de vida, Ele assopra dentro deste homem, formado do pó, do barro. E o que se torna agora? Agora se torna a alma vivente. Essa alma vivente, ela é composta pelo corpo, alma e espírito. Então havia um propósito de Deus para que tudo viesse a ser formado e criado. E qual é o propósito de Deus? O propósito do Senhor é criar uma humanidade para glorificar o teu santo nome. O projeto de Deus foi nos criar para que nós viéssemos glorificar o teu santo nome. Quando o Senhor nos criou, Ele não estava vivendo um tempo de solidão, muito menos sozinho, muito menos triste ou angustiado. O Senhor, Ele preparou nós como um projeto para glorificar o teu santo nome. Então nós conseguimos aproximar-se do Senhor por essa ótica espiritual e entender o que é a palavra e quem somos nós. Por quê? Porque se nós observarmos, foi lido aqui um texto onde o evangelista Mateus diz, que um soldado, ele tinha em sua casa um servo. Esse servo, ele estava enfermo. E esse soldado, ele entendendo que a palavra, ela tinha o poder de curar aqueles servos. Então, ele vai até a palavra que tem o poder e diz: olha, se tu lançares somente uma palavra, o meu servo será curado. Então, você vê aí a manifestação do poder de Deus para com a sua criação. Por quê? Porque ali o nome do Senhor foi mais uma vez glorificado. Então, o objetivo da palavra de Deus é que toda criatura venha glorificar o teu santo nome. Nós somos seres racionais e não é difícil de entender. Por isso que às vezes nós ficamos nos perguntando por que tanto nós ouvimos falar de fé. E por que, através da fé, muitos foram curados, libertos. E eu estou aqui buscando uma libertação, buscando uma resposta, uma solução para mim, para o meu ente querido ou para o meu próximo. E muitas das vezes isso não acontece. Às vezes nós entristecemos, às vezes nós desanimamos, nós pensamos em parar, mas de repente vem uma voz sensível e atuante em nossos corações. Continue um pouco mais, persevere um pouco mais, vai dar certo, vai ter resultado, a solução já está chegando. E quem faz isso é a palavra de Deus. Você vê que quando Deus chama a Abraão, isso aqui causa muita repercussão, porque Deus chama Abraão e fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mostrarei. Abraão não conhecia a terra, mas Abraão creu na palavra e se direcionou para aquele caminho. E Deus, ele honra a Abraão. Observa só,
nós estamos falando aqui acerca da fé. E uma das promessas que o Senhor fez para o patriarca na fé foi que todos que o amaldiçoaram também seriam amaldiçoados, e todos que o abençoaram também seria abençoado. Mas deixou bem frisado: em ti, ó patriarca da fé, será bendita toda a família da terra. Ou seja, nós estamos incluídos nesse projeto de Deus, nesse propósito de Deus. E Deus, através da tua palavra, Ele vai atuar em nossas vidas, uma vez que nós aderimos a essa palavra, e essa palavra edifica nossa fé, e nós pegamos essa fé e lançamos aos pés do Senhor, e o Senhor Ele vem com o resultado. Mas para isso nós precisamos entender quem é a palavra e quem somos nós diante da palavra. Quem somos nós diante da palavra? Há uma diferença muito grande no texto que foi lido, naquele texto que fala sobre a viúva de Naim. A viúva de Naim, ela perdeu seu marido e estava fazendo o cortejo do seu filho. Veja bem, havia pranto, choro, muita angústia. E ela fazia o cortejo daquele rapaz. Quando Jesus se depara com aquela situação, Jesus olha para ela e diz: mulher, não chores mais. Então Jesus ali, ele está dando uma ordem. Talvez na nossa ótica humana nós vamos pensar: mas como? Ela perdeu o seu esposo, perdeu o seu filho, e aparece agora um homem e diz para ela: mulher, não chores mais. Era Deus operando sem ninguém clamar ou suplicar ou pedir. Mas havia ali um projeto, um propósito de Deus. Quando Deus, ele para aquele cortejo e disse: moço, levante-se e restitui para sua mãe. Há um milagre ali acontecendo, e o nome do Senhor é glorificado. Se nós formos ler o texto, alguns vai dizer que aquele homem era um dos profetas, ou aquele homem era um ser superior. Agora, outros vão dizer que este sim é o Deus vivo, é o Deus criador de todas as coisas. Reconhece que quem realizou aquele milagre foi Jesus. Foi Jesus. A única forma de nós alcançarmos a resposta para o nosso problema, alcançarmos a solução para os nossos problemas, é crendo que Jesus é o enviado Filho de Deus. É crendo que Jesus é o enviado Filho de Deus. Todas aquelas pessoas viram que Jesus, ele ressuscitou uma pessoa. Só que eles não reconheceram quem era Jesus. Eles não reconheceram. E aquela parte que reconheceu que era Jesus, além deles terem o privilégio, ele estava destinado a morar no céu. Porque creu no unigênito Filho de Deus. Você vê que Jesus, logo após multiplicar pães e peixes, Jesus, ele acalma a tempestade, atravessa o mar, encontra os seus discípulos novamente, e Jesus é indagado pelos seus discípulos: mestre, o que devemos fazer para realizar as obras do Pai? E Jesus vai dizer: a obra do Pai é essa, que vocês creiais naquele a quem Ele enviou. Ou seja, a fé, ela tem que estar ligada no Senhor Jesus, porque somente Jesus vai resolver o nosso problema. Somente Jesus vai resolver o nosso problema. Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós aceitamos a Jesus. Nós deixamos todas as coisas mundanas para trás, aceitamos a Jesus e vamos viver uma vida nova. Porém, nesse caminho, tem guerras, tem conflitos,
vem tempestades, vem pelejas, e você vai pensar dentro de si: eu aceitei Jesus, eu não aceitei nenhuma guerra, nenhuma peleja, nenhum conflito, nenhuma tempestade. Mas a diferença de quem aceitou Jesus é que, como Jesus triunfou sobre a morte, Jesus vai triunfar com essa pessoa sobre as guerras, sobre as pelejas, sobre as tempestades, sobre os conflitos. Aí que está a diferença daquele que observou a palavra do Senhor, creu na palavra do Senhor, se vê acontecer, ainda materializar, ele acredita que aquilo vai acontecer, porque ele está com Jesus. Então, toda enfermidade que surgir, toda perda que surgir, toda angústia que surgir, toda opressão, todas as mazelas desse mundo que vier sobre as nossas vidas, se nós estivermos com Jesus, nós vamos triunfar com Ele sobre o problema. E aquele problema vai ser resolvido, vai ser sanado. Porque a nossa fé está em Jesus. E nós acreditamos em Jesus. Porque foi Ele que entregou e verteu seu sangue na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu e você viesse ter acesso gratuitamente ao trono da graça. Nós não vemos, mas nós acreditamos. Foi lido aqui na palavra introdutória: a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós acreditamos ou esperamos. Ou seja, nós não estamos vendo, mas através da fé já está acontecendo. Você precisa incentivar a sua fé. Se você entender que essa palavra ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e você é uma criatura de Deus, e Deus ele tem um propósito sobre a sua vida, você vai se aproximar do Senhor, e uma vez que você aproxima do Senhor, o Senhor ele conhece as suas necessidades, porque Ele sonda os nossos corações, e Ele é poderoso para curar, para salvar e para libertar. Deus ele tem esse poder. A dificuldade que nós como igreja estamos encontrando é o caminho. É o caminho. É o caminho. Mas se nós observar a palavra do Senhor, nós encontramos o caminho. Porque essa palavra ela faz nós acreditar que isso também pode acontecer com a gente. Eu não estou aqui pregando nenhum jargão, mas olha, Jesus ele curou o cego, ele limpou o leproso, ele deu andar para aquele que era coxo. Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. Jesus ressuscitou a Lázaro, o filho dessa viúva. Jesus ele curou o cego, como foi dito aqui. Jesus ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, sofrendo há muitos anos. Jesus ele não deixou que aquela mulher, como foi cantada aqui no louvor, fosse apredejada. Jesus ele não deixou. Olha quantos milagres Jesus tem feito. E se nós olharmos para nós não estamos só. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, e de alguma situação ruim, o Senhor tem nos tirado, a fim de que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Agora, como Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos que é um plano de salvação. E dentro desse plano de salvação, nós precisamos estar no caminho. Porque se nós estivermos no caminho, o Senhor responsabiliza por aquele que está no caminho. Porque Ele é que é mais poderoso. A Bíblia vai dizer que sem Jesus nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. A atuação, o raciocínio do ser humano, ele é capaz de executar qualquer papel sobre a face da terra. Mas
espiritualmente, somente Jesus pode nos conduzir. Somente Jesus pode nos conduzir. É diferente daquele que vem para roubar, matar e destruir. Aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele vem para enganar. Ele vem como impostor. Ele vem para ludibriar. Ele vem para causar intriga. Ele vem para causar dissensão, divisão. Por quê? Porque ele sabe que essa igreja unida, forte e no caminho, essa igreja vai ter muitos resultados. Se você fazer uma retrospectiva desse ano de 2025, né, pastor? Você vai ver como começou o trabalho da igreja e você vai pensar: nossa, como eu cheguei até aqui? O que eu estou fazendo aqui hoje? Aí, irmão, com o coração grato, você vai lembrar: foi a mão de Deus. Deus não nos deixou e não nos desamparou. O Senhor está conosco. Mas sem fé, igreja, sem fé, é impossível agradar a Deus. Para ter resultado em qualquer trabalho, em qualquer projeto, em qualquer causa, qualquer súplica, é necessário que haja fé. Para agradar a Deus e Deus trazer resposta. Não estou dizendo que os irmãos não tenham fé, mas estou aqui para fortalecer a fé, trazer uma mensagem para edificar nossa fé, fortalecermos a nós mesmos para nós continuarmos. E se tiver alguém aqui que necessita de algo da parte de Deus, esse alguém vai intensificar a sua intimidade com o Senhor. Ele vai se aproximar mais do Senhor, porque ele ouviu a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E isso é muito bom para nós. Então nós estamos aqui nesse trabalho de campanha, e nós usamos a palavra do Senhor, porque somente a palavra do Senhor ela tem o poder de operar milagres. Então todo o trabalho que a gente faz, nós oramos a Deus, pedimos uma palavra, o Senhor dá uma palavra, é igual no congresso. Fazer uma congresso aqui com as crianças, Ministério Infantil, nós vamos orar, Deus vai dar uma palavra, nós vamos usar aquele tema ali, porque o congresso vai estar baseado, fundamentado na palavra de Deus. Igualmente as irmãs, o varão, o congresso da igreja, enfim. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. Foi Jesus que disse isso. Nós obedecemos a voz de Deus. Por isso que eu peço para os irmãos que têm seu familiar enfermo, como foi apresentado aqui, os irmãos que têm seus projetos, suas causas, e os irmãos que almejam, esperam algo da parte de Deus, os irmãos observam a Escritura Sagrada, vivam juntamente em comunhão. É muito bom quando nós reunimos na terça-feira, na sexta-feira, nos domingos, para comungar a mesma fé. Isso tem uma grande valia no céu, igreja. Isso aqui tem uma grande valia no céu. Você deixar todos os afazeres, renunciar toda a sua vontade e falar: eu vou para a casa do meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Aleluia. Isso é um resultado de fé. Então, observa todas essas coisas e permaneça nesse caminho. Porque o Senhor tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Então, está aí a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daquele que o busca. Então, existe um caminho para se percorrer. Nós agradamos o Senhor. Nós acreditamos que Ele existe. Cada passo, vamos dando passo, vamos dando passo.
Nós agradamos o Senhor, nós acreditamos que Ele existe. Nós agradamos o Senhor, nós acreditamos que Ele existe. Nossa, agora o Senhor, vou buscar Ele. Aqueles que o buscam, Ele é galardoador. Então o Senhor, Ele vai nos abençoando. E gradativamente, irmão, nós vamos ficando pessoas aptas para receber a glorioso e propagar o Evangelho. E as mesmas bênçãos que o Senhor derramar sobre as nossas vidas, nós também poder compartilhá-las com o nosso próximo. Porque nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Não desista de ninguém. Muitas pessoas vão entrar pelas portas da congregação do Senhor. Nós vamos ter que ser pessoas hospitaleiras, acolhedoras. Continue intercedendo pelo seu próximo. Continua comungando a mesma fé. Continua perseverando. Você vai ver o resultado extraordinário que Deus vai fazer sobre a sua vida. Não desista do seu próximo. Viu, igreja? Não desista do seu próximo. Porque esse daqui é um dos maiores mandamentos e às vezes nós negligenciamos. O amor ao próximo, ele manda sobre toda a lei e sobre todas as ações do profeta. Porque quem ama o seu próximo, ele demonstra que ele ama também a Deus. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Exerça esse papel com fé. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Em nome de Jesus.